Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro trimestre da Revista Espírita do ano de 1861. Como sempre temos colocado, é muito interessante que as pessoas baixem a Revista Espírita, quem não tem o próprio livro, dos sites, né, que tem tanto no site da Federação Espírita, no Kardec Média, tem também na Biblioteca Virtual Espírita, porque nós não temos condição de trabalhar muitos artigos. Nesse terceiro trimestre tem 32 artigos, então é muito ensino importante, por isso que a gente sempre está solicitando que vocês leiam, porque é um material muito importante para nosso entendimento melhor da doutrina espírita e do grande trabalho feito por Kardec na codificação. Então, começando pelos artigos utilizados nas obras básicas. No mês de julho, foi publicado o ensaio sobre a teoria da alucinação na Revista Espírita, e Kardec utilizou esse ensaio no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6º, das manifestações virtuais, item teoria da alucinação. Quando Kardec coloca esse nome ensaio, é porque ele está, nós vamos ver, acho que no primeiro trimestre do ano de 1862, como Kardec trabalhava com esses ensaios. Ele divulgava, porque aí os outros centros mandavam comunicações sobre esse assunto para alicerçar nele, para que ele tivesse certeza daquilo que ele estava colocando ali. O Donizete, que é nosso diretor de doutrina, sempre coloca que o Kardec, como espírito, é um espírito muito superior. Então, além dele ser diretamente intuído pelo grupo de espíritos, chamado de espírito de verdade, ele mesmo tinha um conhecimento muito grande, mas ainda assim ele colocava a críticas, as sugestões de outros centros para que aquele assunto ficasse bem embasado. O segundo artigo, Dissertações e Ensinamentos Espíritas, Ditados Espontâneos, Papel dos Médiuns nas Comunicações, de Erasto e Timóteo. Então, Erasto, Timóteo, né, foi um discípulo de Paulo, e na parte do Evangelho consta também Erasto como um dos discípulos de Paulo. Então, as pessoas que estudaram isso acreditam que seja o mesmo espírito. Então, ele colocou esse papel dos médiuns nas comunicações, que Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, item de dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns, Erasto e Timóteo. Então, em agosto, julho e agosto, nós vamos ver bastante artigos publicados na revista por esse espírito Erasto, complementando os estudos que Kardec já tinha colocado na primeira edição do Livro dos Médiuns. No final do ano, ele já coloca que vai ser lançada a segunda edição, né, ampliada, e Erasto teve uma participação muito grande nisso. Então, continuando a falar de Erasto, né, tem um outro artigo, Dissertações e Ensinamentos Espíritas, da influência moral dos médiuns nas comunicações, que Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, da influência moral do médium, item, dissertação de um espírito sobre a influência moral, Erasto. Continuando Erasto ainda, para ver como que ele contribuiu bastante nessa atualização do Livro dos Médiuns. Um outro artigo que está em Dissertações e Ensinamentos Espíritas, dos transportes e outros fenômenos tangíveis, Erasto, que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5º, das manifestações físicas espontâneas, item fenômeno de transporte, Erasto.
Artigo, dissertações e ensinamento espírita dos animais médios, também de Erasto. Kardec colocou no Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 23º, da mediunidade dos animais, comunicação de Erasto. Artigo, conversa de Lentúmulo, a pena de Talião, que Kardec colocou o céu e o inferno, segunda parte, expiações terrestres, Antônio B. enterrado vivo, a pena de Talião. Nós estudamos esse artigo no céu e inferno quando fizemos o estudo do céu e inferno, que aquela pessoa que, depois de enterrado, foram abrir o túmulo para pegar uma pulseira, uma corrente, não me lembro, que ficou com o morto, e viram que ele estava virado. E aí eles evocaram o espírito, e em uma encarnação anterior ele tinha prendido, bem dizer, enterrado uma mulher também numas paredes que ele cimentou. Então, para ele se livrar disso, da sua própria consciência, ele passou por essa morte aparente e acabou sendo enterrado, como está enterrado vivo. Então, vamos começar num artigo bastante interessante, chamado O Estilo é o Homem, polêmica entre vários espíritos, que Kardec publicou em setembro de 1861. Então, eram espíritos assim inferiores? Não eram. Eram espíritos que tinham até um conhecimento grande, mas Kardec colocou essa polêmica porque mostra, e Erasto vai falar sobre isso no final desse artigo, que quando nós desencarnamos, nós continuamos com nossas, como eles falam, as idiosincrasias, né? O nosso jeito de ser. Então, quando nós desencarnamos, o nosso espírito vai pensar com muito maior liberdade, a gente vai ter muito mais facilidade de entendimento. Mas muitas das coisas que a gente acreditava aqui na Terra, que a gente não só acreditava como torcia, como era apaixonado aqui na Terra, nós acabamos levando para o plano espiritual. Então, vamos ver o que aconteceu nessa polêmica, né? Que Kardec chama de polêmica mesmo, entre vários espíritos. Na literatura, o estilo do autor costuma ser uma marca característica inconfundível, que poucos conseguem imitar. É conhecida a frase pronunciada por Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, em discurso na Academia Francesa. Le style, c'est homme même, isto é, o estilo é o homem. Com essa frase, Buffon quis dizer que o estilo é a expressão máxima do indivíduo, a tradução do seu próprio caráter, e isso, como sabemos, se reflete no modo como fala, como escreve, como age. Allan Kardec reportou uma curiosa polêmica que deu na Sociedade Espírita de Paris a partir de uma dissertação em que Lamennais, nós vamos ver depois essas personagens no final do artigo, analisou o aforismo de Buffon, acima mencionado. Divergindo do grande pensador francês, Lamennais disse que, frequentemente, o homem não se reflete em suas obras, visto que muitos são iluminados por uma centelha divina que os torna maiores. A frase de Buffon, o estilo é o homem, não seria, portanto, inteiramente verdadeira. Então, o que Lamennais falou é o seguinte: muitas das coisas que nós falamos, fazemos, e principalmente nesse tópico de escritores, muitas das coisas vêm através da intuição. E o que ele está falando não é errado. Só que nós temos muita dificuldade em aceitar críticas. E Buffon, apesar de já ser um espírito não inferior, ainda tinha essa dificuldade. Então, ao saber da crítica, Buffon, espírito, replicou e não poupou escritor nenhum. Então, ele foi falando mal de todo quanto é tipo de escritor. Para ele, Lamennais confundira a forma e o fundo, o estilo e o pensamento.
Instaurou-se, assim, uma interessante discussão da qual participaram ilustres espíritos, a exemplo de Bernardin Saint-Pierre, nominalmente citado nas manifestações ocorridas. De acordo com o pensamento de Lamennais, ele afirmou: não, o estilo não é o homem, e apresentou a si mesmo como prova disso, afirmando: não mereço toda a reputação literária que gozei. Então, Bernardin de Saint-Pierre falou assim: ó, o Lamennais está certo, porque eu sou muito famoso pela minha. O Bernardin de Saint-Pierre como espírito, né? Eu sou famoso do que eu escrevi, mas não mereço toda essa fama. Após as várias manifestações, com um claro propósito de pôr fim à discussão, Lamennais, isso tudo na Sociedade Espírita de Paris, dirigiu um recado amistoso a Buffon, lembrando que ele apenas queria dizer que a inspiração humana muitas vezes é divina e que não havia nisso nenhuma matéria para controvérsia. Então, entraram nessa discussão espíritos assim de uma opinião forte, como a Delphine de Girardin, que nós já vimos ela trimestres atrás, que era uma escritora amiga de Kardec, que tinha uma posição bastante firme. Então, gerou muitas comunicações, uma em cima da outra. E aí Erasto, que estava fazendo o papel que São Luís fazia mais um pouco anteriormente, ele apresentou uma conclusão sobre isso. Então, o que ele falou? Depois do torneio literário e filosófico que ocorreu nas últimas sessões da sociedade, que foram diversas sessões, um espírito falava, o outro vinha através do outro médium, respondia, e assim foi indo. E ao qual assistimos como uma verdadeira satisfação, creio necessário do ponto de vista puramente espírita, vos participar de algumas reflexões que foram suscitadas por esse interessante debate, no qual, de resto, não quero intervir de nenhum modo. Ele falou: eu não vou me meter nessa discussão, mas foi muito bom esse debate, porque o debate gera ideias novas, o debate, se você não levar para o lado pessoal, ele gera reflexões das pessoas. E olha o que ele fala, ó, Erasto falando. Mas, antes de tudo, deixar-me dizer-vos que se a vossa reunião foi animada, essa animação não foi nada perto daquela que reinava entre os grupos de numerosos espíritos eminentes que essas sessões quase acadêmicas tinham atraído. Então, quando começou essas comunicações, um monte de espíritos eminentes, não eram espíritos assim inferiores, foram lá para ver esse debate, né? Porque eram espíritos assim de escritores que tinham uma mente muito fértil e que estavam exprimindo-se as ideias deles. Ah, certamente, ele fala, Erasto, se pudesse vos tornar videntes instantaneamente, estaríeis surpresos e confusos diante desse Areópago superior. Areópago era um lugar na Grécia onde os filósofos ficavam discutindo as filosofias. Então, sei lá se esses espíritos não tinham já essa passagem pela Grécia com essa influência dessa discussão, né? Mas não tenho a intenção de vos revelar hoje o que se passa entre nós. Meu objetivo é unicamente vos fazer ouvir algumas palavras a respeito do proveito que deveis retirar dessa discussão do ponto de vista da vossa instrução espírita. Conheceis de longa data Lamennais, e certamente apreciaste quanto esse filósofo ficou apaixonado da ideia abstrata. Sem dúvida, notaste quando ele persegue com persistência, e devo dizê-lo, com talento, suas teorias filosóficas e religiosas. Deveis disso deduzir, logicamente, que o ser pessoal pensante prossegue mesmo além do túmulo seus estudos e seus trabalhos, e que por meio dessa lucidez, que é o apanágio particular dos espíritos,
comparando o seu pensamento espiritual com o seu pensamento humano, deve dele eliminar tudo o que obscurece materialmente. Pois bem, o que é verdadeiro para Lamennais é igualmente para os outros, e cada um no país da erraticidade conserva suas aptidões e sua originalidade. É muito importante isso. Por mais elevado que vai ser no espírito, mesmo quando os espíritos chegam em estado de espírito puro, ele nunca perde a originalidade. Como ele vai falar daqui a pouco, logicamente, quando ele se torna muito superior, ele já não vai replicar igual o Buffon fez, porque ele já está no nível de consciência, no amor, que ele só pensa no bem. Mas ele continua dentro da sua originalidade. Eu sempre gosto de mostrar assim como exemplo dois espíritos do Evangelho, Paulo e João Evangelista, que eram dois espíritos que trabalharam por demais na obra de Jesus, mas muito diferentes entre si. Um era forte, era bravo, ou bravo no sentido de buscar, né? De desenvolver. Outro era doce, manso, pacífico. Dois espíritos muito amados por Jesus e, ao mesmo tempo, com uma originalidade completamente diferente um do outro. Então, ele continua falando. Buffon, Gerard de Nerval, o Visconde de Delaunay, que era o codinome da Delphine de Girardin, que nós vamos ver daqui a pouco, Bernard de Saint-Pierre, conservam, como Lamennais, os gostos e a forma literária que notáveis nele quando vivos. Creio que é útil chamar a vossa atenção sobre essa condição de ser de nosso mundo de além-túmulo, para que não vos deixeis ir a crer que abandonam instantaneamente seus pendores, seus costumes, suas paixões, como prisioneiros que a morte deve libertar. Mas do mesmo modo que aquele que está sob os ferrolhos tem as mesmas propensões, conserva a mesma individualidade quando está em liberdade. Do mesmo modo, os espíritos conservam suas tendências, sua originalidade, suas aptidões quando chegam entre nós. Todavia, salvo aqueles que passaram por uma vida de castigo, como os com problemas mentais graves, a gente podia tirar esse castigo e colocar que eles tiveram como consequência, né, a perda da capacidade intelectual por usarem mal essa capacidade em outras vidas. Para esses, as faculdades inteligentes, tendo permanecido no estado latente, não despertam senão em sua saída da prisão terrestre. Isso, como pensais, deve-se entender do mundo espiritualmente inferior ao médio, e não dos espíritos elevados isentos da influência moral. Ou seja, espíritos elevados, apesar de continuar originais, eles não vão ter mais os percalços das paixões, por exemplo. Creio que a doutrina consoladora que viemos vos ensinar não conta senão com adeptos fervorosos entre vós. Por isso, como é essencial que cada um se submeta à lei do progresso, creio dever vos aconselhar examinar perante vós que proveito retirastes pessoalmente de nossos trabalhos espíritas e que melhoria moral disso resultou em vossos meios recíprocos. E olha que ele fala de muito importante. Porque, vós o sabeis, não basta dizer sou espírita e encerrar no fundo de si mesmo essa crença. Mas o que vos é indispensável saber é que se os vossos atos estão conforme as prescrições da vossa fé nova, que é, não se poderia por mais vou-lo repetir, amor e caridade. Que Deus esteja convosco, Erácio. Então, é uma coisa importantíssima que ele fala. De que adianta nós termos todo o conhecimento espírita se nós não introjetarmos esse conhecimento no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, de agir, de falar? Então, o ensinamento ele vai ser válido para nós a partir do momento que ele muda a nossa forma de viver. E isso que Erácio tão bem coloca aqui.
Então, agora vamos para um outro... nós vamos mostrar quem que estava os contendores, né? Felicitar Robert de Lamennais, que foi aqui o primeiro que escreveu, nascido numa família burguesa em 19 de junho de 1782, em Saint-Malo, na França, foi brilhante escritor, tornando-se uma figura influente e controversa na história da Igreja Francesa. Com seu irmão Jean, concebeu a ideia de reviver o catolicismo romano como uma chave para a regeneração social. 5 anos mais tarde, no auge do conflito entre Napoleão e o papado, os irmãos produziram uma defesa do ultramontanismo, doutrina e política dos católicos franceses que buscavam inspiração na Cúria Romana, defendendo a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina. Esse livro levou a Lamennais um conflito com o imperador, ocasionando sua fuga para a Inglaterra rapidamente, no ano de 1815. Um ano depois, com seus 34 anos de idade, Lamennais retorna a Paris e é ordenado padre. O Papa Gregório XVI desautorizou as opiniões de Lamennais na empírica Mirarivus, em agosto de 1831. A partir de então, Lamennais passou a atacar o papado e as monarquias europeias, escrevendo o famoso poema Palavras de um Crente. Condenado na encíclica papal Singularis Vos, em julho de 1834, o resultado foi a exclusão de Lamennais da Igreja. Incansável, ele se devotou à causa do povo, colocando sua caneta a serviço do republicanismo e do socialismo. Escreveu trabalhos como o Livro do Povo, Os Afazeres de Roma, o Esboço de uma Filosofia. Chegou a ser condenado à prisão, mas em 1848 foi eleito para a Assembleia Nacional, aposentando-se em 1851. Por ocasião de sua morte em Paris, em 1854, não desejando se reconciliar com a Igreja, foi sepultado em uma cova de indigente. No mundo espiritual, não permaneceu ocioso. Eis que um Livro dos Espíritos, na pergunta de número 1009, se encontra uma mensagem de sua lavra, ilustrando a resposta. Nela revela os traços de sua fé, concitando as criaturas a aproximar-se do bom pastor e do Pai Criador, combatendo com vigor a crença nas penas eternas. Essa pergunta 1009 é sobre as penas eternas. Tem diversas comunicações de bastante espíritos evoluídos. Na mensagem que assina em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 15, ele se revela o ser compassível, que conclama as criaturas a obedecer à voz do coração, oferecendo, se necessário, a própria vida pelo de um malfeitor. Então, é uma pergunta que Kardec faz: deve-se oferecer a vida, correr o risco da vida para salvar o malfeitor? Ele que faz a resposta. Jorge Louis Leclerc, conde de Buffon, que foi aquele que não gostou do que Lamennais falou. Ele nasceu em 1707 na França e faleceu em 1788. Foi um naturalista, matemático e escritor francês. As suas teorias influenciaram 2 gerações de naturalistas, entre os quais constam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin, ou seja, eram espíritos que tinham uma bagagem intelectual grande, mas ainda um pouco de paixões. Ao ser eleito para a Academia Francesa em 1753, pronunciou seu famoso discurso sobre o estilo que deu tanta confusão. Gerard de Nerval, que foi citado também, foi um escritor do século XIX, um dos autores mais importantes da literatura francesa. Nasceu em 1808 na França e faleceu em 1855. Você vê que são todos escritores com conhecimento intelectual muito grande. Bernardin de Saint-Pierre, também escritor naturalista francês, nasceu no Havre em 1737 e morreu em Oise, em 1814. Escreveu Etude de la Natureza e Paulo e Virgínia, romance mundialmente conhecido. Era contra o método experimental em ciência. E, por fim, nós já vimos, né, a Delphine de Girardin, que ela assinava como Visconde de Delaney, ela que entrou defendendo
milenais, né? Em solteira, como Delphine Gay, publicou muitas obras poéticas. Depois de casada, publicou outras poesias e romances. Era positivamente uma médium inspirada. Na revista Espírita, aparece sobretudo como espírito ditando mensagens. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o discurso que o Allan Kardec fez por ocasião da renovação do ano social, porque a sociedade, nós vamos voltar lá atrás, a Sociedade Espírita de Paris começou no meio do ano, 1858 ou 9, se não me engano. Então, cada vez que vai começar novamente, ele fazia um discurso. Então, o discurso que ele fez esse ano foi o seguinte: no momento em que a nossa sociedade começa o seu 4º ano, creio que devemos um agradecimento especial aos bons espíritos que consistiram em nos assistir, e, em particular, ao nosso presidente espiritual, o Espírito de Verdade, cujos sábios conselhos souberam nos preservar de mais de um escolho e cuja proteção nos fez superar dificuldades que semearam em nosso caminho. Sem dúvida, para pôr em prova o nosso devotamento e a nossa perspicácia. A experiência nos demonstrou lacunas lamentáveis na construção da sociedade. Todas as sociedades, todos os centros, sempre têm como progredir, como melhorar. Então, nós não devemos esperar que os espíritos, porque muitas pessoas têm essa ideia, né? Não, se tiver errado, os espíritos vêm e arrumam e colocam situações que... Não, nós temos que fazer a nossa parte, senão nós não evoluímos. Então, é isso que Kardec começou a falar, ó. A experiência nos demonstrou lacunas lamentáveis na construção da sociedade, lacunas que abriram as portas para certos abusos. A sociedade as preencheu. Desde então, não teve senão que se aplaudir por isso. Realiza ela o ideal de perfeição? Ele fala assim, ó, não seríamos espíritas se tivéssemos o orgulho de o crer. Mas quando a base é boa e que o resto não depende senão da vontade, aí está o grande atributo da alma que tem que sempre ser levado em conta num centro espírita, a vontade de querer fazer. Algumas vezes nós vamos errar. Se errou, se aquilo lá não deu certo, é só recomeçar, é só alterar onde precisa ser alterado. Mas tem que ter vontade de começar, de desenvolver, de procurar sempre melhorar. É necessário esperar que os bons espíritos ajudando, não pararemos no caminho. Então, é importante a gente fazer a nossa parte. Vai ter inspiração espiritual sempre, quando é para o bem. Mas a gente tem que se mexer. Entre as reformas mais úteis, é necessário colocar em primeira linha a instituição dos associados livres, que dá um acesso mais fácil aos candidatos, lhe permitindo se fazerem conhecer e apreciar antes de sua admissão como membros titulares, participando dos trabalhos e dos estudos da sociedade. Então, o que ele está falando aí? Eles criaram essa condição de associado livre para que a pessoa participasse, não de todos os trabalhos da sociedade, porque nós vamos ver daqui a pouquinho, aqueles que eram de pesquisa, de evocação de espíritos, eram bastante restritos, mas de participação da sociedade para ver se a pessoa tinha condição de entrar como sócio. Então, ele até fala assim, ó, mas como não tem voz na parte administrativa, não pode, em nenhum caso, empenhar a responsabilidade da sociedade. Por quê? Numa sociedade, os sócios são, naquela época, hoje não sei direito como funciona, mas são responsáveis até financeiramente pelas coisas da sociedade. Então, Kardec tinha esse cuidado. Vem em seguir a medida que teve por objeto restringir, olha como é importante isso, o número de ouvintes e de cercar com mais dificuldades por uma escolha mais severa as suas admissões nas sessões. Certas pessoas reprovam a severa restrição imposta na admissão dos ouvintes. Eles dizem que, se queremos fazer prosélitos, o que é prosélito? É trazer não espíritas para serem espíritas. É necessário esclarecer o público e, para isso, abrir-lhe as portas de nossas sessões.
autorizar todas as perguntas e todas as interpelações, que, se não admitirmos, se não pessoas crentes, não temos grande mérito em convencê-las. Aí Kardec vai contrapor, né? Seria bem deplorável que a propagação da doutrina fosse subordinada à publicidade de nossas sessões, por numerosos que pudessem ser o auditório, por numeroso que pudesse ser o auditório. Seria sempre muito restrito, imperceptível, comparado à massa da população. E olha que eu até destaquei, o Kardec fala. Por outro lado, sabemos por experiência que a verdadeira convicção não se adquire senão pelo estudo, a reflexão e uma observação continuada, e não assistindo a uma ou duas sessões, por interessantes que sejam. E isso é tão verdadeiro que o número daqueles que creem sem nada terem visto, mas porque estudaram e compreenderam é imenso. É muito importante isso. Por isso que os centros que têm alguma disciplina só participam das reuniões mediúnicas aqueles que estudaram, já estão preparados para participar de uma reunião mediúnica. Que nem no Jesus Nazaré, a pessoa, para participar da reunião mediúnica, ela tem que ter feito o curso do Livro dos Espíritos, do Evangelho e do Livro dos Médiuns. Porque, senão, ela pode entrar numa reunião mediúnica e não está entendendo nada que se está acontecendo lá. E sair até perturbada com aquilo. Então, são medidas que Kardec já adotou lá na sociedade. Então, ele continua falando, os inimigos mais perigosos da sociedade não são aqueles de fora. Podemos lhes fechar as nossas portas e os nossos ouvidos. Os mais a temer são os inimigos invisíveis que poderiam aqui se introduzir apesar de nós. Cabe a nós provar-lhes, como já fizemos, que eles perdem o seu tempo tentando impor a nós, se impor a nós. Então, o que ele vai falar de muito importante dentro de qualquer que era da sociedade, de qualquer centro? Ó. A sua tática, nós o sabemos, é procurar semear a desunião, lançar agitações de discórdia, inspirar o ciúme, a desconfiança e as pueris suscetibilidades que engendram o desafeto. Oponhamos-lhe a proteção da caridade, da benevolência mútua e seremos invulneráveis. Isso é tudo dentro de uma casa espírita. Quando nós se deixamos levar, né, pelos ciúmes, pela vaidade, aí nós abrimos brecha para a entrada ali de espíritos ainda desequilibrados, que vão causar muito tumulto dentro de uma casa espírita. Em resumo, senhores, Kardec fala, lógico que esse discurso é muito grande, eu fui pincelando. Os nossos trabalhos encaminharam durante o ano que vem de se escoar com uma perfeita regularidade, e nada os interrompeu. Uma multidão de fatos do mais alto interesse foram narrados, explicados e comentados. Questões muito importantes foram resolvidas. Todos os exemplos que passaram sob os nossos olhos, pelas evocações, todas as investigações às quais nos entregamos, vieram confirmar os princípios da ciência e nos fortificar em nossas crenças. Numerosas comunicações de incontestável superioridade foram obtidas por diversos médiuns. Um resultado do qual devemos estar felizes é a unidade que se estabelece na teoria da doutrina, à medida que é estudada e que é compreendida melhor. Em todas as comunicações que nos vêm de fora, encontramos a confirmação dos princípios que nos foram ensinados pelos espíritos. E como as pessoas que os obtêm não são, em sua maioria, em sua maioria desconhecidas, não se pode dizer que elas sofrem a nossa influência. Quando nós fomos estudar o primeiro trimestre de 1862, nós vamos ver como Kardec trabalhava para obter diversas opiniões de diversos centros diferentes, de diversos países diferentes, sobre alguma coisa importante que ele estava querendo, uma coisa nova, como aquele ensaio que nós vimos lá do início. É em vão que filântropos de vossa terra sonham coisas
Ah, não. Agora nós vamos começar de novo. O novo artigo que está nas comunicações, dissertações e ensinamentos espíritas. Desse espírito assim, muito bondoso, chamado Adolfo, bispo de Alger. Ele tem comunicações lá no Evangelho. Então, essa não consta do Evangelho, eu trouxe aqui. Foi publicado em agosto de 1861, chamado O Pauperismo, ou seja, a miséria. É em vão, ele fala, que os filântropos de vossa terra sonham coisas que não se verão jamais se realizar. Lembrai-vos dessa palavra do Cristo: sempre tereis pobres entre vós, e sabeis que suas palavras são palavras de verdade. Não é, meu amigo, que no presente que conheceis o Espiritismo, achai justa e equitativa essa desigualdade das condições que vos causavam náuseas, cheias de murmúrios contra Deus, que não fizera todos os homens igualmente ricos e felizes. Então, essa condição, sem o conhecimento da reencarnação, realmente não dá para ver a justiça de Deus, não é? Como a gente vai ver a justiça de Deus com pessoas nascendo em condições tão diferentes? Pois bem, ele fala. Agora que pensais que Deus faz tudo o que faz bem, tudo o que faz, e que sabeis que a pobreza é um castigo, geralmente eles usavam essas palavras, mas não é um castigo, é uma consequência, né? Ou uma prova, procurar e aliviá-la. Então, esse é o objetivo. A gente tem que fazer tudo para aliviar a pobreza, mas não vinde por utopias fazer o infeliz sonhar com uma igualdade impossível. Certamente que, por uma sábia organização social, podem aliviar-se muitos sofrimentos. Esse tem que ser o objetivo de qualquer sociedade progressista. E é a isto que precisa visar. Mas pretender fazê-los todos desaparecer da superfície da Terra é uma ideia quimérica, que já foi tentada em alguns países e, logicamente, nunca vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, cada umas são mais empreendedoras, outras não. Não tem como igualar essas riquezas. Ele continua. Sendo a terra um lugar de expiação, haverá sempre pobres que expiam nessa prova o abuso que fizeram dos bens dos quais Deus os fizera dispensadores, e que jamais conheceram a doçura de fazer bem a seus irmãos. Que entesouraram peça por peça para amontoar riquezas inúteis a si mesmos e aos outros, que se enriqueceram com o despojo da viúva e do órfão. Aqueles são mais culpáveis e seu egoísmo será um terrível retorno. Guardai-vos, no entanto, de verem todos os povos culpados em punição. Se a pobreza é para alguns uma expiação severa, para outros é uma prova que deve abrir-lhes mais prontamente o santuário dos eleitos. Vocês lembram bem, quando nós estudamos o Céu e o Inferno, aquela condessa Paula, que era um espírito muito evoluído, que viveu como nobre na última vida, que relatou que Kardec levou no livro Céu e Inferno, mas que ela fala, para enfrentar essa prova de riqueza, ela pediu antes 2 vidas de muita pobreza, de muita luta, para que ela estivesse mais preparada para uma vida de riqueza. Ele continua, sim, haverá sempre pobres e ricos, para que tenham o mérito da resignação e os outros da caridade e do devotamento. Quer sejam ricos ou pobres, estáis sobre um terreno escorregadio que pode vos precipitar no abismo, e sobre o declive do qual só as vossas virtudes podem vos reter. Então, ele destaca agora. Quando digo que haverá sempre pobres sobre a terra, quero dizer, enquanto houver vícios que dela farão um lugar de expiação para os espíritos perversos, que Deus envia para encarnar aí, que somos todos nós, né? E para o seu próprio castigo e dos vivos. Merecei por vossas virtudes que Deus não vos envie senão bons espíritos,
e de um inferno farei um paraíso terrestre. Ou seja, quando pelo nosso próprio desenvolvimento moral nós se tornarmos melhores, logicamente na Terra não haverá mais ninguém que passe necessidade de fome, por exemplo. Ainda haverá desigualdade nas riquezas, porque haverá desigualdade nas aptidões, mas a parte social será garantida para que ninguém passe fome, para que todo mundo tenha uma casa, para que todo mundo estude, para que todo mundo tenha oportunidade. Então, eu termino por agora e passo a vocês, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma colaboração a respeito do que foi trazido essa noite. São dois temas importantes ainda, né? Aquele primeiro lá, sobre a discussão amorosa, né? Os espíritos superiores conversam, argumentam de forma amorosa, diferentemente de nós aqui, que muitas vezes partimos para o pessoal, acusando, menosprezando o outro, né? Até ofendendo. É um aprendizado que nós precisamos ter aqui na Terra, especialmente dentro das nossas paredes, né? Dos nossos muros espíritas, no respeito. Nós vemos várias discussões espíritas sobre diversos assuntos, não só dentro do centro espírita, mas no movimento espírita em geral. E, às vezes, alguém se extrapola um pouquinho. Então, tem esse aspecto importante, que é que nós podemos divergir, mas não podemos nos agredir. Tudo isso faz parte, como você mesmo falou, de um aprendizado. Às vezes eu estou defendendo uma ideia que ela está errada. Aí esse debate, como nós fazemos em grupo aqui, esse debate muitas vezes faz com que eu caia na realidade, perceba o meu engano. E o outro aspecto também, o que você falou, e o Erasto, né? O Erasto esclareceu, que a gente não muda de uma hora para outra. Né? Se bem que as desencarnações deles eram até recentes, né? Sim, sim. É tudo daquele século, né, Dona Sete? Então, o processo de mudança é demorado. E, quer dizer, a evolução demora um tempo que a gente nem leva em conta. É muito importante, né, Dona Sete, que você está falando. Mesmo no final dessas palestras virtuais, eu percebo assim, que tem pessoas que não, até por timidez, não se colocam, mas tem muitas vezes o orador não gosta. Eu já percebi, não no nosso centro, mas no outro centro eu fui falar algumas coisas, eu percebi que o orador não estava gostando muito. Mas é errado isso, porque quanto mais é discutido, chegam ideias novas. Hoje o Sérgio não está aí, parece. O Sérgio sempre coloca, né? A gente sente a falta de quando tem alguém que pergunta, que argumenta, que traz coisas práticas, né? Porque tem pessoas que além do estudo, ele tem uma vivência muito grande. E a vivência que a gente aprende, né? Alguém? Alguém mais? Como que a Revista Espírita traz boas reflexões? Kardec foi realmente um sábio. Naquela parte lá dos sócios, quando Kardec faz o seu discurso, é muito aplicável hoje, né? Hoje. Sobre as nossas reuniões mediúnicas. Porque as reuniões iniciais de Kardec
eram reuniões mediúnicas. São. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela se resumia assim, muito em sessões mediúnicas. O cuidado que Kardec tinha em permitir a participação de pessoas, né, dar um tempo para ver se a pessoa estava interessada. É isso que nós fazemos no Centro Espírita. Porque se nós formos pensar direitinho, o nosso curso, Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele é muito sucinto. Isso. Né? Então, o que a gente Se avalia muito... se a pessoa tiver tempo durante a semana, em 6 meses ele faz os 3 livros. Né? Também dá para fazer. É. Então, o que a gente avalia muito não é tanto o conhecimento, de tal maneira que nós não temos nem prova. Não, verdade. Você faz o Evangelho, não tem provinha para saber se você foi aprovado. Então, o que a gente avalia muito é o interesse sério, a disciplina da pessoa, porque o aprendizado vai se dar ao longo da vida. Verdade. Porque a frequência, a disciplina, vai se mostrar no próprio curso, né, Donizete? Que depois, quando ele vai ser a mesma que ele vai ter numa reunião mediúnica. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas você vê, se você for pensar para trazer pessoas para dentro da casa espírita, nada melhor que uma reunião aberta, né? Porque aí chove de pessoas que vêm querer ver o fenômeno, mas a maioria vai sair mais assustada e com medo do que entendendo o que se passou ali. Né? Se tiver um médio de cura ainda, nossa, reunião de cura, a casa lota, faz lota fila, tem que distribuir senha. Mas assim mesmo, nós não devemos nos preocupar muito com o número de prosélitos, né, de adeptos. Importante é a qualidade. Não significa que a gente não deva promover a divulgação, que a gente não deva fazer reuniões agradáveis, instrutivas. E dar sempre oportunidade de trabalho. Né? Acho que é uma das coisas que mais a pessoa fixa. E trabalhos importantes que parece que não são, para eu ficar na portaria, cuidando da biblioteca, às vezes até colocando a água lá. E o dia que ninguém coloca, não tem água no final. Então, são trabalhos que a pessoa se sente bem fazendo, né? E ela acaba tendo alguma atividade. É sempre importante, né, a gente se preocupar com isso. No Centro Espírita, nós temos olheiros. Nem tem no futebol, né, para descobrir novos valores. Então, os coordenadores, os diretores, são uma espécie de olheiros. Nós estamos sempre observando as pessoas, os interesses, a participação. Né? Às vezes a pessoa está há pouco tempo na casa e, de repente, já está lá trabalhando, está na diretoria. Por quê? Porque demonstrou isso, né? Foi transparente na sua vontade. É certo. É muito interessante o que você falou de transformar a pessoa no trabalhador, é que você vai abrindo frente de trabalho. Tem trabalhador, a gente vai criando algumas atividades para aproveitar as pessoas. Na comunidade Barçanufo tinha essa coisa, né? Transformar assistidos em voluntários, né? E o Nelsinho, que é o presidente, entrou como assistido. Você vê que coisa bonita. E hoje é o presidente. Ele começou com a gente na campanha Alta de Souza e a gente percebe que é um espírito evoluído. No instante, ele foi crescendo por aí mesmo. A Rosinha levantou a mão, Donizete. Pois não. Eu gostaria de dar uma parte aí no que vocês estão falando, porque quando a gente entra numa casa espírita, seja ela qual for, a gente tem interesse. Não é por acaso que você entra. Você não vai... ou foi uma indicação muito boa, ou você já conhecia de antemão o trabalho da casa, então você vai com vontade de trabalhar. O azar, eu vou dizer o azar meu de ter vindo aqui nessa época foi por causa da pandemia.
eu não pude fazer nada, infelizmente, mas eu estou trabalhando com a NET, quer dizer, eu me entrosei junto com as mulheres espíritas, já estou lá fazendo tudo que precisa. Mas então, tem um lado bom também, é o Rosinha. interesse de quem entra. É o interesse de quem entra. Se ele encontra respaldo, ele vai embora. Isso. Se ele não encontra respaldo, ele para. Ele vai procurar outra casa. Vai Mas teve procurar um outra lado bom da pandemia, Rosinha. Você conheceu gente de todos, porque geralmente se você fosse frequentar um dia, geralmente você ia conhecer pessoas daquele dia. Como no virtual, você conheceu gente do qualquer dia, né? É verdade, você tem razão, Edson. Mesmo virtualmente, eu conheço todos. Assim, pessoalmente, eu olho vocês aqui nas fotos, eu não consigo identificar pessoalmente, porque as fotos são diferentes. Mas dá para a gente saber quem é, né? Então, eu já estou entrosado no trabalho aqui. Ah, sim. Já estou. Mas se você não se envolver, você não consegue penetrar. Porque um grupo social, seja ele qual for, ele é fechado. Por mais aberto que vocês queiram ser, vocês não conseguem. Existe um negócio que se chama etnocentrismo. Isso aí segura a entrada de pessoas estranhas e não conhecidas. Às vezes você conhece muito de longe, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho a minha prima Rosinha Vernaz, que quando eu entro num lugar, todo mundo pensa que eu sou ela. Mas eu sei que é difícil, a gente entende isso. Eu, pelo menos, entendi isso o dia que eu entrei aqui. Eu sabia que eu ia ter uma barreira muito difícil para enfrentar, mas eu falei, eu não vou desistir, não, eu vou embora. Mas o importante é que o Donizete falou, tendo cursos, a pessoa começa a participar, aí se dando... E ao centro tem que ficar atento, como o Donizete falou, que são os olheiros, do jeito que ele falou. E assim no centro, no Amor Exigente também é assim, por exemplo, no virtual. Agora nós vamos indicando, essa pessoa aqui já está com a gente lá 2 anos no virtual, quando voltar ela já pode ser voluntária, que ela está estudando, e assim tem que ser mesmo. É o olheiro que ele falou, né? Alguém que fica observando as pessoas que têm interesse realmente, né? Isso é muito importante. É a mesma coisa no nosso trabalho lá no hospital com os voluntários que chegam, né? Isso. A olheira lá sou eu. Eu fico o dia todo lá, né? Pelo menos ficava, né? Então, a gente verifica isso, presta atenção nesses detalhes. O centro espírita, ele também toma um cuidado que é importante, porque às vezes a pessoa chega com interesse, mas ela traz uma perturbação, traz um ponto de vista que não é muito espírita. E aí, se você se abre, porque às vezes chega lá um doutor no centro espírita, né, que todo mundo respeita, que todo mundo conhece, aí você fala assim, vamos deixar o doutor fazer palestra. E aí, quando ele vai fazer a palestra, infelizmente, não é adequado. E aí, como é que faz? E tem um outro lado também importante, né, Zé? Da pessoa entusiasmada. Muitas vezes a pessoa entusiasmada, ela vem, quer mudar tudo, mas ela não tem uma frequência, assim, ela vem, muda tudo e já desanima. E aí, se você se deixar levar, depois ela sai e fica aquele vácuo, muita gente deixa de participar porque ela mudou tudo. Então, eu acho, Edson, que quando você está num trabalho numa equipe grande, você tem que ter normas e regras para aceitar as pessoas. Não é assim, vai abrindo tudo. Isso. Tem que ter regras. Vai começar de baixo, vai começar com pequenas coisas, vai entrar devagar no processo. Aí, conforme vocês vão convivendo com essa pessoa, é que vão conhecendo. Não é assim um negócio... Não pode. Porque pode estragar o trabalho que está sendo feito. Isso.